Olá, bom dia, turma do quinto ano. Sou a professora Érica e hoje nós vamos dar início à nossa aula com a disciplina de História. O nosso tema em estudo de hoje é sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado, de 1822 a 1831. Peço a vocês que abram o livro nas páginas 203 a 206, 209 a 213. A independência do Brasil. A independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822 pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Esta ocasião também é chamada de Grito de Independência, pois Dom Pedro teria dito em alto e bom som a frase: Independência ou morte, a guarda que o acompanhava. Causas da independência do Brasil. Podemos destacar o desentendimento entre os deputados portugueses e brasileiros nas Cortes de Lisboa, a vontade da elite econômica brasileira em acabar com o monopólio comercial português e as ideias iluministas a respeito da liberdade dos povos. Processo da independência do Brasil. O processo da independência do Brasil também é distinto de demais colônias da América. Por aqui, a família real portuguesa ficou instalada de 1808 a 1820, tornando a luta diferente dos demais territórios. Grito do Ipiranga: Independência ou morte. Dom Pedro resolveu partir para a província de São Paulo a fim de garantir o apoio dos líderes locais. A princesa Dona Leopoldina seria a regente durante a ausência do marido. No dia 7 de setembro de 1822, voltando para o Rio de Janeiro, Dom Pedro se encontrava às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, quando recebeu os últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava no simples governador, sujeito às autoridades das cortes. Primeiro reinado. O primeiro reinado corresponde ao período de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Em outras palavras, esta época tem início com a independência do Brasil e termina com a abdicação de Dom Pedro I. Principais acontecimentos do primeiro reinado. O primeiro reinado é, antes de tudo, o resultado da independência do Brasil em 1822. É bastante conhecido que a emancipação brasileira deu-se quando Dom Pedro I deu o grito de independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Característica do primeiro reinado. O primeiro reinado se caracteriza pelo período da formação do Estado brasileiro. O regime de governo era numa monarquia constitucional cujo chefe de Estado era Dom Pedro I. Constituição de 1824. A Constituinte iniciou seus trabalhos em maio de 1823 e a relação entre deputados e o imperador desgastou-se ao longo desse processo. Isso porque Dom Pedro queria a montagem de uma Constituição que centralizasse o poder nele, e os parlamentares defendiam uma monarquia constitucional em que eles realizassem o papel de moderadores do poder imperial. Confederação do Equador. Por isso, algumas províncias do Nordeste fundaram a Confederação do Equador. Em 1824, a Confederação do Equador declara guerra ao Império. O objetivo era alcançar a autonomia, se separando do Brasil, mas as províncias não conseguem fazê-lo devido à derrota militar. A abdicação de Dom Pedro I. Dividido entre o trono português e o brasileiro, enfrentando protestos na rua e com parte do exército contra a sua figura, Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho e herdeiro, Dom Pedro II. Vou encerrando a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido, mas se surgir dúvida, estou aqui à disposição para esclarecer. Ou então, façam a leitura das páginas desse conteúdo. Tenham um bom dia, bons estudos e até a próxima aula.